Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Eu costumo dizer o seguinte, o que seria do homem sem a mulher? O que seria da mulher sem o homem? O que seria da semana sem a sexta-feira, né? Dia Internacional da Alegria, hoje é sexta-feira. Gente, o assunto de hoje é palpitante, é do momento. Aliás, eu sempre digo, visão geral é um olhar atento para os fatos do momento. Vamos falar de Lava Jato hoje? Bastante. Com o doutor Pedro Renato Lúcio Marcelino, advogado especialista em direito penal. Vai dar uma aula pra gente aqui, até porque é professor também. Doutor, obrigado pela presença aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. O assunto é mais do que atual, né, doutor? Sim, é um assunto bem atual e palpitante. Eu brinco assim, né? Claro que a gente brinca com muito respeito. A gente tem visto tanta coisa, muitas delações, né? Muita coisa que nós não imaginávamos, um volume de dinheiro inatingível, né? Trabalhando e tal, honestamente e tal. E eles estão lavando o jato. A hora que começar a lavar bimotor, ultraleve, aí então vai ser muito complicado, né, doutor? É verdade, Alberto. Bem, Alberto, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade desse bate-papo com você aqui, uma pessoa muito querida, muito respeitada no meio. E dizer que realmente a Lava Jato, eu acho que acabou nos surpreendendo a todos. Começou aí há 3 anos atrás, né, em março de 2014, quando então os representantes do Ministério Público faziam ali uma investigação com relação à lavagem de dinheiro e dólar. Né? Começou lá com o Youssef. Isso em Curitiba, né? E isso em São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Tá. Né? E a partir de então começaram a puxar e aí acharam aquela nota fiscal daquela Range Rover. Sim. Lembra? Foi a partir daí que vieram todos esses desdobramentos. Você vê, as coisas começam com um carro, né? Haja vista o caso do Collor, que foi com uma Elba, né? Que desencadeou todo aquele processo e tal, né? Mas, primeiro, deixa eu falar um pouquinho aqui do currículo, né? Extremamente resumido, né? Claro, do doutor Pedro Marcelino, que, aliás, no coloquial aqui, né? Vamos chamá-lo de doutor Marcelino. Advogado há mais de 25 anos em Campinas, presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB, aqui de Campinas, professor universitário de Direito Penal, Processo Penal nas Faculdades de Direito, Unisal Campinas, Anhanguera Campinas, especialista em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela... como é que é o nome da faculdade? Unifiel. Unifiel, perdão, é isso mesmo. E fundação do Instituto de Ensino para Osasco, São Paulo, doutorando pela Universidade de Buenos Aires. Isso, muito faço bom. doutorado em Buenos Aires. Muito bom, muito bom. Doutor, vamos começar pelo começo, né? Bom, já tivemos aí, né? Já foi dado aí a razão pela qual se desencadeou todo esse processo aí. Mas o povo brasileiro tem aplaudido, ainda que por vezes haja um excesso, mas o povo brasileiro tem aplaudido. Eu até tenho dado algumas explicações aqui, não sei se vem ou se vai ao encontro do que o doutor pensa também. Acontece que nós parece que estamos nos vingando de determinadas situações. Não é uma sensação assim que passa para o povo? É bem isso mesmo, Roberto. Eu acho que o trabalho que está sendo feito pelo juiz Sérgio Moro é um trabalho significante, é um trabalho excepcional. Inclusive, eu não sei se você tem acompanhado, Alberto, o Sérgio Moro, ele recebeu uma autorização especial do tribunal para cuidar exclusivamente da Lava Jato. Sim. Né? Até porque não daria conta de fazer outra coisa, né? O volume de trabalho é muito grande. Eu trouxe depois aqui algumas sentenças, algumas coisas, se quiser a gente comenta sobre isso. Mas essa situação da população aplaudir determinadas situações, às vezes até abusivas do Sérgio Moro, eu tenho certeza que nós vamos... Sim, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Isso é um pouco perigoso. Por que é perigoso? Porque o direito penal, ele é um instrumento de controle social mais severo que existe. Você ser privado da tua liberdade, você teria que ter
todas as garantias possíveis. E nós temos isso na nossa Constituição Federal como direito e garantia individual, que serve como limitador da ação estatal. De maneira que o Estado, no caso representado pelo juiz Sérgio Moro, tem que obedecer às regras constitucionais, tem que obedecer os direitos e garantias individuais e não pode atropelá-los. Nós tivemos aí há algum tempo atrás aquela condução coercitiva do Lula. Foi aplaudido, o Brasil inteiro aplaudiu de ver o Lula ser conduzido coercitivamente pela Polícia Federal. Mas aquilo é arbitrário, aquilo é ilegal. Então, doutor, tem certas coisas, né? Eu tenho muitos amigos, delegados, claro, advogados, né? E pela própria condição, né? Normalmente os advogados são dotados de mentes mais brilhantes, né? Do que nós, pobres réis mortais. E vocês, advogados, encontram contrapontos em quase qualquer situação. Eu me recordo de certa feita, quando eu fazia a faculdade de jornalismo e também havia o curso de Direito, e as pessoas falavam assim: o bom advogado é aquele que você diz e fala para ele o seguinte: dá para você falar sobre essa situação? Ele responde para você assim: você quer que eu fale a favor ou fale contra? Quer dizer, então vocês têm essa habilidade. Mas a nossa polícia, há algum tempo atrás, se nós voltarmos ainda muito mais atrás, no tempo do DOI-CODE, aquela coisa toda, aí não tinha nada de coercitivo de levar, não. Já vinha apanhando, já ia apanhando. Mas era um estado de exceção. Tudo bem, até concordo. A situação era outra. Mas se for feito tudo dentro da legalidade, ainda assim é possível que nós tenhamos sucesso, doutor? Perfeitamente. Convive perfeitamente o poder de polícia, o poder o poder judiciário, combina perfeitamente com respeito às garantias individuais. Até porque a nossa Constituição de 1988, Alberto, ela foi inserida muitos direitos e garantias individuais de medo, por causa do estado de exceção que estávamos saindo dele, em 1984. Eu não sei, não raras vezes você ouve alguém dizer: poxa, mas nossa Constituição só tem garantias. Sim, só tem os direitos humanos a todo momento. Os direitos humanos. Mas não é verdade isso. A nossa Constituição é uma Constituição, como dizia o nosso querido Ulisses Guimarães, uma Constituição cidadã. Aquela Constituição que ela dá garantias ao cidadão, que ela dá direitos ao cidadão e que põe limites do tratamento do Estado com o cidadão. E convive perfeitamente fazer tudo isso e cumprir o papel do Estado. Mas então, uma pergunta que não quer calar. Tudo bem que o fato já aconteceu, o Lula vai depor daqui a pouquinho, né? Isso. Vai estar frente a frente com o Sérgio Moro e tal, aquela coisa toda. Acho que é dia 10, né? Dia 10 de maio. Isso. Quando foi expedido, para se ter uma condição coercitiva, é preciso que seja expedido por um juiz. Uma ordem, tá certo? Isso. E, no caso, o Sérgio Moro que fez aí, que assinou, não foi? Que assinou, isso. Ele sabia que estava provocando ali um excesso de autoridade, um excesso qualquer? Ele tinha noção disso? Porque ele, sendo hoje, indiscutivelmente hoje, ele é o núcleo da nação em termos de popularidade, na minha visão. Na minha visão, ele ganharia a eleição hoje disputando com qualquer um e acho até um absurdo falar isso, porque jamais ele seria candidato, também penso desta forma. Mas ele, sabendo da repercussão que ia mandar coercitivamente um ex-presidente que, querendo ou não, governou o país por 2 gestões, teve momentos áureos, muita coisa veio à tona que, se provado, realmente vai mostrar que foi terrível, né, a gestão final dele e tal, enfim. Mas o Sérgio Moro arriscaria toda a própria evidência que tinha fazendo isso? Então, mas eu poderia dizer que o Sérgio Moro fez isso sem conhecimento da lei? Jamais! Não posso! Jamais! Então ele fez com conhecimento da lei. Agora, o que é o problema? O problema é que o Sérgio Moro, eu penso que às vezes, por detalhes, ele desvia, ele pratica alguns excessos. Pelo que a gente vê
Por exemplo, nessas audiências, ele tenta calar o advogado, ele tenta não deixar o advogado fazer as perguntas dele, conforme já aconteceu aí em algumas audiências. Ele diz que o advogado está tumultuando o processo. Isso não é verdade. E não é papel do juiz isso? É papel do juiz se estiver acontecendo isso. Ah, mas é então uma questão de interpretação. De interpretação. Se ele até isso passou a cair fora do direito abusivo de autoridade, né? Caiu fora porque é uma questão de interpretação. De interpretação, e eu concordo. Eu acho que essa lei que passou agora está perfeita. Essa lei de abuso de autoridade está perfeita. Tá. Eu não sei, Alberto, a lei que nós temos de abuso de autoridade hoje é a 4898 de 1965. Olha aí. É a lei. E todos basicamente os crimes... o regime militar, né? E os crimes dela, sabe para onde que vai? Juizado Especial Criminal, Lei 9.099. Bom, vamos voltar então aqui no aspecto da condução coercitiva. Eu tenho para mim o seguinte: se amanhã alguém bate a minha porta em casa ou aqui na televisão, me pega, você está sendo levado coercitivamente para depor sobre determinado caso e tal, eu vou falar o seguinte: espera um pouquinho, não precisa me levar coercitivamente, me convida que eu vou. Por que não se faz previamente o convite ou a intimação para depois se tornar coercitiva? Aí é que está o problema. Se chegarem aqui e falarem: Alberto, você vai ser conduzido coercitivamente, não adianta você, não, mas me intima primeiro, não, você vai ser levado coercitivamente por uma ordem judicial. Perfeito. Esse é o grande problema. A violência do ato já está concretizada. Mas e se chegar aqui, se a Polícia Federal chega lá na casa do Lula, por exemplo, com uma intimação, está intimado aí, não vou, não, então está aqui, está coercitiva daqui, não pode ser expedida das duas? Não, a intimação ela não pode ser feita de hoje para você comparecer hoje. Tem a intimação ela tem que ser feita hoje, com tempo hábil, para que você procure seu advogado, para que você converse com seu advogado, para que seu advogado se dirija. E tal, aquela coisa isso, para que seu advogado vá lá, vai ver o que é que está acontecendo. Mas, por exemplo, no caso ainda do Lula, a gente está preso muito nesse assunto, né? Mas se não tivesse sido uma ordem coercitiva, ele poderia não ir. Mas aí depois, a não ser que ele fugisse do país, o que não ia acontecer. Sim, mas aí já estaria justificada a condução coercitiva. O problema que eu estou dizendo é que o Sérgio Moro não deveria, antes da recusa, expedir mandado coercitivo. Isso. Mas o doutor também não é contra a Lava Jato, não, né? De forma maravilhoso, alguma, né? De forma alguma. Nós estamos conversando só sobre o excesso, que todo excesso é perigoso. Sem dúvida, todo excesso é perigoso. Todo radicalismo é burro, dizia Nelson Rodrigues, tá certo? Claro. Todo radicalismo é burro. Então a gente tem que entender. Mas eu acho que no conjunto da ópera aí, o negócio fica muito... eu diria, muito pequeno, porque eu não estou envolvido nessa condução coercitiva. Para quem está envolvido, realmente é uma coisa grande. Mas eu acho que nós estamos colhendo muito mais benefícios, né? Muito mais, ainda em que pesem alguns excessos, mas eu acho que a coisa está seguindo bem. Você lembra aquela operação Castelo de Areia da Polícia Federal? Não sei se eu vou me lembrar, mas se você falar, pode ser. Castelo de Areia da Polícia Federal, foram presos várias pessoas também. É uma situação que teve grampos telefônicos e tudo. O que aconteceu? Foi para o Superior Tribunal de Justiça, foi anulado todo o trabalho. Por excessos. Por excessos. Por excessos. Então, os excessos, eles têm que ser evitados agora para que não soframos depois. Tá, às vezes, eu já entendi. Às vezes algo líquido e certo de acontecer pode ser prejudicado em função de um excesso. Função de um excesso. Muito bem. Né? Porque vocês, advogados, vocês, como eu disse há pouco, vocês são mentes bem abertas, brilhantes, acabam encontrando uma brecha na lei, alguma coisa. E é isso que lá em cima, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, ele pode anular todo o trabalho feito aqui embaixo pelo Sérgio Moro. Muito bem. Agora eu vou entrar
no aspecto mais da delação, claro, tá? Que eu quero entender, porque tem muita gente que diz o seguinte: delação, precisa provar. Gente, eu acho que quando uma pessoa faz uma delação, a outra faz também, a outra faz também, não sei se tem que provar. Eu acho que aí o excesso de indícios, de repente, pode levar a uma conclusão. Mas a gente fala... Doutor, não vamos falar das delações premiadas e tal, mas antes, deixa eu perguntar alguma coisa sobre o foro privilegiado. Há uma máxima que se diz aí, o Supremo não condena ninguém, né? Mas até a explicação que você me deu aqui no intervalo é maravilhosa. Um condeno porque não tem como condenar, não tem tempo de julgar, né? Não tem tempo para julgar. É impressionante. Todo e qualquer caso, se for apelado até na terceira instância, chega ao Supremo? É assim que funciona? Na verdade, o Supremo Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça, eles não são considerados como terceira instância. Ah, tá. Né? São considerados como instâncias especiais, extraordinárias. Ou seja, nós teríamos o recurso da primeira instância, por exemplo, aqui de Campinas, para o Tribunal de Justiça em São Paulo. Muito bem, que seria a segunda instância. Essa é a apelação. Por isso que o Supremo Tribunal decidiu naquele habeas corpus... Já dar prisão após a segunda instância. Exatamente, muito bem. Por causa disso. Muito bem. Que também é uma controvérsia sobre isso. Você é a favor ou contra? Totalmente contra. Totalmente contra, né? O Supremo rasgou a Constituição ali, Alberto. Então, tudo bem. Acontece que essa sensação de impunidade que nós temos passa para a população um certo alívio quando, de repente, alguém que esteja aí na mídia e que realmente mereça condenação e tal, nós vemos essa pessoa ser condenada em segunda instância e ser presa, então seria uma sensação de que a coisa está mudando. Mas eu também tenho o seguinte pensamento: mais vale você ter um bandido solto do que um inocente preso. Essa é a minha visão. Porque, de repente, a pessoa que fica preso aí 5, 6, 10 anos e depois, numa terceira, numa apelação no superior, acaba sendo absolvido, como é que faz? Aí o Estado tem que ressarcir, né? Pois é, mas quanto como, né? custa uma vida? Quanto custa uma liberdade? Uma vida de 3, 5 anos no cárcere? Nossa. É complicado, não é fácil, doutor, não é fácil, não. Mas o Supremo tem muita coisa, não dá para realmente ele destrinchar tudo, né? Isso. Mas a competência do Supremo Tribunal é da Constituição Federal. A nossa Constituição Federal que diz que os deputados, que os senadores serão julgados pelo Supremo Tribunal. Então, para fazer essa alteração, tem que ser feita uma proposta de emenda à Constituição. Tem que tirar aquela prerrogativa ali, aquele foro privilegiado, e passar para o primeiro instância. Responderão perante o Supremo os chefes dos poderes, né? Do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Mas agora do Senado é só a sanção do presidente? Não, vai ainda para a Câmara. Mas a Câmara vai votar isso? Vai sim, vai ter que votar isso. Vai por pressão popular? Porque eles estarão votando contra ele próprio. Contra eles mesmo. E aliás, não acreditava que seria passado isso, aprovado pelo Senado Federal. Pelo Senado. Mas isso aí talvez, doutor, não seja pela resposta popular a tudo que está acontecendo. Já visto o que aconteceu ontem, antes de ontem, como aconteceu? Não tenho dúvidas. Hoje o parlamentar, ele está pensando 2 vezes em tomar determinadas atitudes, né? Não tenho dúvida. Sabe que, Alberto, a gente escuta por aí dizer o seguinte: pode ser que todo esse movimento não dê muita coisa, não. Mas pelo menos eu vou saber em quem não votar. Eu já conheço alguém que fala isso, viu? Eu sei muito bem, não sei em quem vou votar, mas em quem eu não vou votar, pode ter certeza que eu já sei. Essa modificação passa agora para a Câmara, depois sancionada pelo presidente. E eu pergunto... E olha que interessante, me desculpa até te cortar, claro. Olha que interessante. Se sancionada essa lei, todos os processos que estão no Supremo descem. Porque essa lei tem o que a gente chama de aplicação imediata. Mas ela passa a ser retroativa? Não. Ela passa a ser aplicada imediatamente. Ou seja, todos os processos que estão ainda não foram julgados. Claro, os que não foram julgados. Mas os que já estiverem no Supremo para ser julgados, descerão todos. E são muitos? Muitos processos. E muita gente graduada. Então tem muita gente que está preocupada. Muita gente preocupada. Agora, é bom deixar claro aqui para o telespectador, doutor, que o fato de ter o foro privilegiado
não significa que você vai ter uma flexibilização da lei, alguma coisa assim. É só o fato de que tem muita gente para ser julgado, isso pode prescrever por questão de tempo. Por questão de tempo. E quando a gente diz foro privilegiado, eu gostaria aí de dar um esclarecimento, que na verdade não é um privilégio da pessoa, é um privilégio do cargo. Do cargo. Bem não dito. é um privilégio da pessoa. Perfeito, né? Perfeito. Então não é o presidente da República, pessoa física, não. É o cargo de presidente da República que tem que ser julgado em determinada instância. É o governador, o cargo de governador, que vai ser julgado lá no STJ. Muito bem. O cargo de prefeito de Campinas que vai ser julgado no TJ. Não é o prefeito. Muito é bem. o cargo. Isso é importante colocar. Importante colocar. Aliás, na Lava Jato, muita gente citada em delação, o próprio presidente Temer citado em delação, porém, ele não pode ser processado por algo que tenha acontecido anterior ao início da gestão dele como presidente. Não é assim que funciona? Mais ou menos assim. Porque nós temos os crimes de responsabilidade e temos crimes comuns. Os crimes comuns, podem. O Temer pode responder. Sim, tudo bem. Mas esses crimes que envolvem essas corrupções, essa coisa toda, se ele for envolvido, se ele for delatado, ele ainda pode ser investigado? Poder investigado, ele pode ser investigado, sim. Mas não pode ser processado? Não vai poder ser processado. Muito bem. Mas a partir do momento que ele deixar de ser o presidente? Não pode ser processado pelo Supremo, né? O crime de responsabilidade dele vai para o Senado, conforme nós tivemos, concordo. Sim, tá, tudo bem. Isso. Mas a partir do momento que terminar o mandato do Temer, ele pode ser processado por algo que ele tem envolvido? Tranquilamente. Como o presidente Lula está sendo Como o presidente Lula vai responder pelos crimes cometidos. Pelos crimes cometidos. Isso, muito bem. Doutor, vamos para a delação premiada aí? Tem tanta coisa, a gente fala gostosa de falar, né? É que a gente vai adquirindo. Tá na mídia, né? Quando você tem uma pessoa que consegue explicar pela didática que tem, por ser professor, é gostoso porque a gente vai aprendendo. Delação premiada. Isso aí criou uma certa confusão, celeuma e tal, porque muitos dizendo que as delações são provocadas por pessoas que são feitas por pessoas que estão negociando liberdade ou uma minimização de pena, esse negócio todo. Mas eu acho plenamente normal, eu não vou fazer nenhuma delação premiada, não estou sendo acusado de nada. Então eu acho normal, começa por aí, tá certo? Agora, eu até outro dia, o presidente em rede nacional, ele falou que os ministros que forem citados continuarão trabalhando. Aí os que forem indiciados e tal, aí passa a ser afastado e tal. Como provar delações premiadas? Se todo mundo fala, se várias pessoas falam a mesma coisa, não é uma prova? Bem, primeiro, eu vou dar só uma geralzinha, o que seria a delação premiada. Sim, claro. Né? Quando a gente fala em delação premiada, o nome técnico disso seria colaboração premiada e não delação premiada. Mas por que o termo delação premiada? Porque para que eu faça a delação, eu tenho que ser acusado. Eu não posso, como testemunha, fazer delação. A delação só é possível para um dos acusados. Isso é importantíssimo a gente frisar. Veja, Alberto, numa associação criminosa, numa organização criminosa, eu tenho 20 pessoas participando dessa organização criminosa. Tenho lá diretores de uma empreiteira, diretores, governador, tenho todo esse pessoal. Para ser feita a delação premiada ou a colaboração premiada, tem que ser uma dessas 20 pessoas acusadas, um dos réus. Não pode ser testemunha para fazer delação premiada. Então tem que ser um dos réus, que a gente vai dizer o seguinte, é o bandido arrependido. Mas se uma das testemunhas disser o seguinte, doutor, pro juiz, olha, vocês estão falando que foi o fulano de tal, não foi não, foi fulano de tal que fez isso. Isso aí é o quê? Isso é testemunha. Mas aí é válido, é tomado esse depoimento? É válido, é tomado e tudo. Mas não é uma delação? Mas não é delação. Entendi. A delação, para ser essa delação premiada, eu tenho que dizer para o juiz assim, excelência, eu fiz, mas o fulano fez comigo. Eu fiz, mas o Beltrano estava comigo. Por quê?
Porque eu busco, com a minha delação premiada, uma redução de pena e até o meu perdão judicial. Tá. Quando surgiu o problema da delação premiada, dessa colaboração premiada, Alberto, o que mais se ouvia dizer era o seguinte: mas o sujeito está fazendo isso porque bonzinho ele não é, ele não é bonzinho, ele está querendo receber o benefício dele. Acontece que a lei diz que a delação premiada tem que ser voluntária, mas não precisa ser espontânea. A pessoa pode dizer o porquê que ele cometeu o crime, quem estava com ele, e o objetivo dele não interfere na delação premiada. Se ele virou patriota de uma hora para outra, se ele quer o benefício, são essas as situações. Tá. E veja que na delação premiada, a pena dele é reduzida de acordo com o volume de informações que ele dá e a eficácia dessa delação. Mas quem arbitra isso é o juiz. É o juiz, mas é feito antes. É negociada antes? É negociado antes. Olha, se você fizer, você vai ter uma redução de tanto, né? É assim que funciona? Não, é negociado com a promotoria ou com o delegado de polícia e a defesa. O réu chega no Ministério Público, no promotor de justiça, junto com o seu advogado e fala assim: olha, os senhores estão... Não precisa estar preso ele. Os senhores estão investigando um fato assim, assim, assado. O meu cliente participou disso e ele quer dar informações sobre todos que participaram em troca da isenção de pena dele. Muito bem. Aí isso aguenta na gira da bandidagem, né? Exato. Por isso que o Ministério Público não gosta do nome delação premiada. Eles gostam do nome de colaboração premiada. Mas é uma delação. Muito bem. Agora, ainda dentro dessa delação ou premiação, a prova, quando, olha, fulano disse que fulano estava envolvido, e aí vem o fulano, não, eu tenho que provar. Como vai provar? Se não tiver a delação, perde o sentido? A delação premiada só será válida se ele disser e der os elementos de prova. Então, por exemplo, olha, teve uma situação assim, que houve uma carga roubada de um caminhão, o dinheiro foi depositado na conta tal, o depósito está aqui. Então, mas doutor... Oi. Olha, eu vou lá e vou falar assim, olha, realmente, eu levei pessoalmente tantos milhões e dei em dinheiro na garagem do prédio tal, não sei o que, tá. Quem viu, como é que é? Só isso não vale. Não vale. Não vale. Isso pode valer se ele falar, olha, eu peguei tal dinheiro e depositei na Suíça na conta número tal, assim, assim, assado. Eu fui atendido por fulano de tal, assim, assim, assado. E esse fulano, a polícia vai atrás dele, traz ele e ele fala, não, realmente, ele me entregou o dinheiro mesmo. Tá, então... Aí eu tenho prova. Não basta a delação premiada, o delator falar, olha, foi fulano, beltrano, ciclano. Agora, e quando a gente ouve nos telejornais, quando a gente lê nos jornais escritos e tal, que determinada delação diz que foi feito isso. Isso já está com subsídio de prova? Já está com subsídio de prova. Ah! Quando a gente vê, fala assim, olha, mas o jornal noticiou apenas fragmentos que interessam, não é nada. O jornal está noticiando porque já foi homologada a delação premiada. O indivíduo já fez o acordo com o Ministério Público, já deu as provas e o Ministério Público já levou aquele termo para o juiz homologar. O juiz tem que homologar ainda. O juiz não participa da negociação. Mas por exemplo, quando se fala vazou uma informação, vazou uma gravação... Porque já tem subsídio. Isso, só vaza aquilo que interessa. Só aquilo que interessa. Ah, então... Mas já tem o subsídio. É como o exame antidoping, que às vezes determinada pessoa pega no exame e vai falar, não, mas aí tem agora a contraprova. Que nada, já foi feito, porque nada é feito contra a prova. Já foi feito. Muito bem. Então, imagina quanta coisa que nós não sabemos porque a mídia não trouxe, porque ainda não está embasado Roberto, você teve a oportunidade de ouvir o depoimento do Palocci com o Sérgio Moro? Sim, ele se propõe, inclusive. Ele falou assim, olha, o que eu vou falar vai ter muito trabalho para essa Lava Jato. Exatamente.
Mas parece que ele já deu uma, a gente diz na aviação, parece que ele já recolheu o trem de pouso e deu uma remetida, né? Ele mudou de ideia. Acontece que ele já tem certeza que ele será solto. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai falar no próximo bloco. Certo. Convidamos o Gilmar Mendes para vir aqui, mas ele não pôde comparecer, então a gente fala por ele, tá certo? Gente, olha, eu brinquei aqui com os meus amigos, dizendo que agora o Gilmar Mendes também, né, o ministro também está na Federação Paulista de Futebol, porque liberaram o Fagner, jogador do Corinthians, para enfrentar a Ponte Preta. Ele tá. Enquanto você vai para o intervalo, aqui a entrevista continua, porque ele fica explicando uma série de coisas para a gente. Está explicando agora aqui sobre a delação, que quando alguém faz a delação e não tem subsídio de prova, ele pode se complicar, é isso? Ele perde a delação premiada. Ele, além de ser um réu confesso, ele ainda não vai ter benefício da justiça. Então, até para delatar, ele precisa estar embasado, né? Ele tem que estar embasado e se ele não tiver prova daquilo que ele está falando, ele não será aceita a delação dele. Bom, o ministro Gilmar Mendes praticamente liberou o Zé Dirceu, que agora vai ficar... Aliás, a chegada dele no prédio foi um caos, né? O povo está revoltado, o povo não aguenta mais, os gritos de ladrão, devolve o que roubou, aquela coisa toda e tal. Eu acho assim, tem muita gente que fala, ficou preso só um pouquinho e tal. Fica preso um dia para você ver. Fica preso um dia. Se eu disser aqui, doutor, doutor, o senhor está preso em Campinas, o senhor não pode sair de Campinas, já é uma prisão, viu? Já é uma prisão. Então você imagina confinado como eles estavam lá. Mas enfim, acho que tem que pagar mesmo. A pessoa que não foi correta tem que pagar. Agora, a saída do Zé Dirceu, do Eike Batista, mexeu com a atitude do Palocci. Será que ele, de repente, se chamado pelo Sérgio Moro falar para ele, olha, você disse que falaria tal, então vamos falar agora, também já não falo mais. Aliás, eu li hoje, num desses sites de noticiários, que ele reconfirmou dizendo que nem mesmo a liberdade dele faria com que ele voltasse atrás na delação. Que mesmo livre ele poderia fazer a delação. Então esse é o arrependimento exemplar, concorda? Mas acredita nisso? De forma alguma. Não, a troco do quê? A troco do quê? O problema é que o Palocci ele está preso há muito tempo e ele, na verdade, está um pouco abandonado pelo partido e tal, pelos amigos, pelos colegas. Ele está um pouco abandonado. E ele está vendo que a única solução dele sair daquilo ali é através de uma colaboração premiada. Tá. E é por isso que ele fez a proposta. Agora, com a saída do Dirceu, Zé Dirceu, veio uma esperança para ele. Mas veja que enquanto o Zé Dirceu estava saindo, já estava chegando um habeas corpus a favor do Palocci, na segunda turma, veio para a mão do ministro Fachin. E o que o Fachin fez? Ele indeferiu a liminar, ou seja, manteve preso, dizendo que os fundamentos da prisão preventiva, da prisão cautelar, estavam em vigência, estavam em vigor, estava bem feito aquilo ali. Só que o Fachin deu um golpe de mestre. Ao invés dele mandar para os seus pares da segunda turma, ele tem essa faculdade, ele mandou para o plenário do STF. Tá. Ou seja, a segunda turma é dividida ali pelo Fachin, o ministro Celso de Mello, o ministro Lewandowski, o Toffoli e o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, Toffoli e Lewandowski, é só ver a história deles aí, sim, né? Que iriam votar a favor mesmo. A favor. E sobraria então dois, o Celso de Mello e o Fachin. Se o Fachin mandasse para a segunda turma novamente, evidentemente o Palocci estaria na rua. Não tem a mínima dúvida disso. O que ele fez? Jogou para o Supremo, para o plenário. Agora o plenário não serão esses 5 que julgarão. Serão os 11 ministros que julgarão. Bem, muito bem. Então eu posso prever aqui que o Palocci não sai nesse habeas corpus. Foi mais ou menos tal qual Pôncio Pilatos, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Bom, quando nós acompanhamos, quando a gente vê todo esse material que vem em televisão, porque hoje praticamente os nossos telejornais são baseados quase que exclusivamente nisso. Quando não nisso, são aqueles crimes bárbaros, né? Hoje a gente assiste à televisão e vou falar para você se sente assim, deprimido, né, em alguns momentos, mas enfim, é o que... Nós temos aqui ainda uma esperança, imagino que temos uma esperança.
E voltando ainda no assunto do fórum privilegiado, que a gente não falou no bloco passado, até a produção nos chama a atenção aqui, os governadores não terão mais também esse fórum privilegiado, Não, né? Terão mais, não dependerão mais da Assembleia também. Assembleia. Que quando tinham maioria na Assembleia, poderiam ficar sossegados. Exatamente. É o corporativismo político. Estão né? nos ajeitando, estão nos arrumando, o país está começando a ter jeito? Essa é uma boa pergunta, mas nós veremos isso nas próximas eleições. Você vê que a maturidade eleitoral, a maturidade democrática de um povo é feito lá através das urnas. Então, é nessa próxima eleição que nós vamos ver se realmente estamos preparados para isso. É nessa próxima eleição que nós vamos ver aquilo que nós falamos há pouco, né? Já sei em quem não votar, em quem votaria. Deixa eu pegar aqui, meu querido. Primeiro aqui o Pedro Cassino, dizendo que, na opinião dele, essas investigações acabam moralizando o Brasil. Teresina, alô Teresina, no Piauí. O problema, diz aqui o nosso amigo Luiz Júnior, isso mesmo, Luiz Júnior. O problema é que o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, bate de frente com alguns advogados, acho agora que essa lhe diz bem a respeito, doutor, que pensam, não que você seja dono da verdade, diz ele aqui, alguns advogados que se julgam donos da verdade. O problema é que no Brasil, gente rica e influente não visitava a cadeia. E quando um pobre vai para a cadeia, não aparece nenhum advogado para defendê-lo. Mas hoje, quando um pobre vai para a cadeia e não tem advogado, o Estado não é bem um advogado ad hoc que se fala assim no meio? Não, o Estado de São Paulo hoje tem uma defensoria pública exemplar. Ah, que legal. Eficientes. Só São quadro Paulo? de carreira. Não, todos os estados têm, mas Tá. eu digo mais São Paulo. São Paulo tem uma defensoria pública exemplar. São procuradores dedicados, concursados, de carreira. Tá, que legal. Né? E que defendem o réu maravilhosamente bem. Esse termo que eu usei, já não existiu uma vez? Advogado ad Já hoc? existiu, Já existiu, existe né? hoje. São advogados dativos. Ah, tá. Porque a Defensoria Pública, o quadro dela também é pequeno, não dá para todos. Aí o que eles fazem? Nomeiam, tem um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, e eles nomeiam alguns advogados que fazem esse trabalho que a gente chama de advogado dativo. Mas, na verdade, não é dativo nada, porque há um convênio, a Defensoria paga o AB e a OAB paga o advogado. E bem ao encontro do que nós falamos há pouco aqui, o Jorge Santos aqui de Campinas, ele diz, o problema é que o Brasil tem memória curta, vocês vão ver na próxima eleição, muita gente aí vai ser votada. Eu até acho que vai, mas seria realmente muito bom que nós tivéssemos essa consciência. Doutor, o Lula vai depor agora no dia 10. E o Sérgio Moro disse que ele estava disposto a rever a determinação de que o Lula estivesse presente em todas as audiências das 87 testemunhas que foram indicadas pela defesa. Me parece que esse já caiu, realmente, acho que é o Supremo que determina? Não, foi o Tribunal Federal da 4ª Região, de Porto Alegre. Muito bem. Determinou que o Lula não precisaria acompanhar e tal. Nesse caso, por que o Sérgio Moro teria dito ou teria exigido que o Lula estivesse presente? Porque ele achou um exagero de testemunhas? Por um erro do próprio Sérgio Moro. O Sérgio Moro não podia, na minha singela opinião, aceitar tantas testemunhas. O Código de Processo Penal limita as testemunhas e dá poder ao juiz de aceitar ou não aquelas provas que ele achar impertinentes, procrastinatórias. Então, o Sérgio Moro, na minha singela opinião, não podia ter aceito 87 testemunhas. Mas o Código Penal fala em 8. 8, mas então por que ele aceitou? Então, aí o desembargador do Tribunal Regional Federal, inclusive, dá um puxãozinho de orelha no Sérgio Moro. Ele disse assim para o Sérgio Moro, Sérgio Moro, você teria condições de não aceitar. Como você aceitou, você não pode impor ao Lula o comparecimento, porque o réu, ele tem direito a acompanhar a audiência, não obrigação. Não obrigação. É facultativo. Mas o fato do Código Penal falar em 8 testemunhas,
digamos que, eu acho que o termo até muito rudimentar e muito simples, mas digamos que tenha sido um lapso do Sérgio Moro e ele não pode falar, opa, não, são 8 no máximo, agora. Então, agora já não compete mais a ele fazer isso. Ele já admitiu essas 87 testemunhas. Os advogados, evidente, falaram o seguinte, falaram assim, olha, é 8 testemunhas para cada fato. E foram colocando. Tá. E o Sérgio Moro podia muito bem dizer o seguinte, olha, isso já está resolvido, essa não. Limitasse ali, por exemplo, a 20 testemunhas, que já iria mais do que agora, isso aí é uma tentativa de prorrogação do processo também? Com certeza, não tenho a mínima dúvida, mas é um direito deles, eles pediram. O juiz deu. Ele pode ouvir mais de uma por dia? Pode ouvir até... Todas uma vez, quem sabe? As 80 testemunhas. Então ele vai dar uma... Agora eu vou fazer uma pergunta para você responder no próximo bloco. Vamos lá. Você acha que o Lula vai ser preso? Até o advogado do Zé Dirceu foi meio reticente em algumas situações, mas incisivo em outras, quando ele disse que ele sabe que é temporária essa Sim, claro que é temporária. Né? O Zé Dirceu tem uma condenação acima de 30 anos, Alberto. Pois é. E o processo dele já está em apelação no TRF, no Tribunal Regional Federal, e a confirmação da sentença do Sérgio Moro, a não ser que absolvam, mas a condenação a manutenção da sentença ou qualquer tipo de condenação pela segunda instância, de acordo com o entendimento supremo, já tem que cumprir a pena. Doutor, vou fazer uma pergunta aqui, eu não vou citar nomes, até porque são meus colegas de profissão, né? São jornalistas e tal, né? Mas eu ouço alguns jornalistas se referirem ao Lula como bandido, criminoso, se referindo a ex-presidente Dilma como ladra. Esses termos, por que eu não conseguiria, e não sei se é pela graduação do jornalista que fala isso, pelo status que ele tem, que nada acontece. Eu posso me referir aqui a Lula como criminoso, essas coisas todas assim? De acordo com a Constituição Federal, até a pessoa ser julgada e ter uma sentença condenatória contra si, transitada em julgado, que é aquilo que nós estávamos falando, Sim. que o Supremo passou por cima, a pessoa tem que ser considerada inocente. Inocente. Porque pode mudar a sentença. Então, o Lula, até hoje, pelo que eu saiba, ele é primário. Ele é primário. Mas é extremamente forte o termo criminoso, né? Que eu ouço muito isso. O criminoso disso é aquele que pratica o crime, né? Mas precisa estar aprovado, precisa estar transitado, né? Precisa estar julgado e condenado. Né? Mas no coloquial diz ser criminoso aquele que está respondendo ao processo. Muito bem. Bom, mas de qualquer forma eu também não usaria esses termos aqui, que são termos extremamente fortes. Até por respeito à dignidade da pessoa humana, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer o seguinte, quando, por exemplo, quando acontece um crime e alguém foi preso, essa pessoa, ela é suspeita de ter cometido o crime. Você não pode chamá-la de criminosa. Perfeitamente. Ela é suspeita de ter sido cometido o crime. Depois é que a coisa vai seguir. Doutor Sérgio Moro, ele é essa sumidade que se imagina que ele seja mesmo ou não? Eu acredito que sim. Sérgio Moro é um juiz extremamente competente, muito inteligente. A única coisa, Alberto, é que essas coisas menores, como, por exemplo, uma condução coercitiva, sem necessidade, pode comprometer todo o trabalho que ele está fazendo. Direito penal, a gente não procura fazer as coisas atrapalhadas no meio para justificar os fins. Entendi. Direito penal, nós temos que levar a coisa certinha, bonitinha, até o final. Sob pena dos tribunais superiores acabarem com todo esse trabalho maravilhoso que o Sérgio Moro está fazendo. Acho que o Sérgio Moro precisa um pouco de prudência. De prudência. Se alguma coisa foi feita aí na condução do processo. Então é isso. Mas os fins não justificam os meios. Sem dúvida. Mas de qualquer forma, nós estamos tristes de ver tanta coisa errada no país. Mas felizes porque a coisa está vindo, né? E a gente talvez tenha sido enganado aí por muito tempo. Compartilho com a sua opinião. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Você realmente tem uma sumidade, fala muito bem, tem uma didática maravilhosa. Me encantou aqui na entrevista. Tenho certeza que o meu público gostou muito, tá bom? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Conversei aqui com o doutor Marcelino, advogado especialista em direito penal. Hoje é sexta-feira, né? Então, vamos lá. Dia de afrouxar o nó da gravata. Que delícia, hein? Olha só.
Um ótimo final de semana para todos vocês. Eu vou narrar o jogo da Ponte Preta com o Corinthians domingo, hein? Baixe meu aplicativo aí e acompanhe. Saúde, paz e alegria e muita sorte. E vambora, doutor. Vambora. Foi show.